Esse vídeo é o pequeno corte da nossa primeira aula sobre o mercado Forex que vai estar disponível no treinamento dentro da nossa comunidade. Tanto o link para você assistir essa aula completa, quanto para se inscrever na lista de espera da nossa comunidade estão aqui abaixo na descrição. Espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. Enfim, outra coisa que é extremamente necessária da gente entender para operar o mercado é a questão do stop loss. E o que é o stop loss? O stop loss é uma ordem de negociação que permite que um trader limite as perdas potenciais de uma posição aberta no mercado Forex. Ou seja, existe risco, mas o risco é totalmente gerenciável, como eu falei para vocês, né? Ele é uma ferramenta de gerenciamento de risco que permite que um trader defina o preço de saída automático para a sua posição se o mercado se mover contra ele. Ou seja, o stop loss ele permite que a gente não fique o tempo todo ali vidrado no gráfico, né? A gente só seta o stop loss. Para vocês entenderem como é que funciona isso, é o seguinte, ó, nesse preço aqui, se o preço chegar nesse preço aqui, eu saio da operação. Então, automaticamente, se o preço chegar naquela posição que você colocou para sair, ele sai, tá? Então, você não precisa estar lá no gráfico sempre para observar o seu stop. O stop loss ajuda a limitar as perdas em caso de movimentos inesperados do mercado e evita que um trader tenha que monitorar constantemente a sua operação. Como eu falei para vocês, você não precisa ficar vidrado o tempo todo no gráfico. Se você setou o stop, você está totalmente tranquilo, tá? A sua operação não vai perder mais do que aquilo. E também ajuda a, por exemplo, vamos supor, tem gente que opera sem stop, mas eu acho loucura, tá? Isso aqui vocês não vão ver nesse treinamento. Mas é o seguinte, o stop ele serve para essa questão das movimentações inesperadas. O que é isso? Como é que funciona isso no mercado? Vamos supor que você está comprado no euro USD, tá? Você está achando que o euro ele vai se valorizar com relação ao dólar, ok? Agora vamos supor que do nada, Deus o livre, bata aqui na madeira, mas cai uma bomba na Europa. Estourou a Europa. Você acha que o euro ele vai se valorizar ou se desvalorizar? Se cair uma bomba na Europa. A tendência é que ele se desvalorize. E você está comprado, mas você tem o seu stop. Então, se o preço cair, mas só vai cair até aonde você delimitou que ele caísse. Se você não tivesse o stop, a sua conta seria extremamente liquidada caso algo terrível nesse sentido acontecesse no ambiente europeu. Outra coisa, Tony, como é que fica o stop no gráfico? Coloquei aqui para vocês verem como é que funciona isso no gráfico, tá? Então aqui, essa região vermelha, onde a seta preta está apontando, seria a nossa região de stop numa posição de compra, ou seja, aqui eu estou comprado em determinado ativo e essa região é a região onde eu coloquei o meu stop loss, tá? Stop loss na venda, ele fica acima do preço de entrada, tá? Então, se eu vendi naquele determinado ativo, acima dessa região vermelha, é o nosso nível de stop, é onde está apontando a seta. Mas agora vamos sair dessa questão de stop, né, e ir para coisa boa, que é take profit, né? O take profit, ele é o contrário praticamente do stop loss. Take profit é uma ordem de negociação que permite que um trader ele feche uma posição aberta no mercado Forex quando o preço atinge um nível pré-definido de lucro. Ou seja, é o contrário. Ou seja, eu coloco ali determinado preço. Se eu compro um ativo no nível, por exemplo, se eu compro o euro a $1, né, a um euro dólar, né, e quero vender ele a 2, aí eu coloco meu take lá em 2. Então, quando o preço ele chegar no nível de 2, aquela operação fecha no lucro automaticamente. Ele é uma ferramenta de gerenciamento de risco que permite que um trader defina o nível de lucro desejado e feche automaticamente a sua posição quando esse nível for atingido. É justamente essa questão, a gente pré-define um nível e diz, ó, a partir do momento que o preço chegar nesse nível, a gente fecha, tá? Ok? Então o mercado vai lá e fecha automaticamente. O take profit ajuda a garantir que um trader saia da negociação no lucro mesmo se o mercado se mover contra depois de atingir o nível de lucro pré-definido. O que é que acontece? Se eu comprei um ativo a X e ele chegar naquele preço, ele já sai para evitar de que o preço suba e depois se desvalorize sem ter fechado a minha operação e sem ter fechado no lucro, né? Então ele garante que você saia no lucro de fato e assim visualmente é um take profit, tá? Então isso aqui seria um take profit numa posição de compra. Essa região azul, aonde está apontada a setinha. Uma coisa importante, eu acredito que vocês entenderam nessa operação, vocês sempre estão vendo o nível de lucro muito maior do que o nível de stop, não é isso? Porque é assim que eu faço as minhas operações. Eu coloco as minhas operações com o nível de stop baixo, com o nível de take alto, ou seja, o risco-retorno da minha operação é muito alto, porque eu não quero ficar refém de levar um stop de 2 vezes o meu risco. Ou seja, eu vi pessoas operando, tipo, arriscando $10 para ganhar $5. Ou seja, você arrisca 100% para ganhar 50, não faz sentido. Na minha visão, só faz sentido você arriscar 10 para ganhar 30, para ganhar 60, para ganhar $100. Tá? E é isso que a gente vai aprender nesse treinamento. Mas enfim, seguindo aqui, para mostrar para vocês, assim é o take profit numa região de venda. Justamente essa região azul que está sendo mostrada aí para vocês
onde essa setinha ela está sendo apontada. Outro ponto extremamente necessário é a questão do risco-retorno. Tá? O risco-retorno ele é uma relação que os traders usam para avaliar a relação entre o potencial de lucro e a possibilidade de perda em uma negociação no mercado Forex. Um trader ele pode ter grande potencial de lucro, mas também um alto risco de perda, ou vice-versa. E é importante equilibrar esses fatores ao decidir fazer uma negociação. Um trader pode gerenciar o risco-retorno por meio do uso de ferramentas como Stop Loss e Take Profit, bem como a negociação de posição adequada e pela compreensão da volatilidade do mercado Forex. Como eu falei para vocês, o risco e o retorno é extremamente gerenciável. Eu sempre vou frisar isso aqui, porque as pessoas falam, perdeu tudo com Forex. Mano, sinceramente, se perdeu tudo, foi porque você arriscou tudo. Existe a possibilidade de você não arriscar tudo, né? Então você que diz quanto você arrisca, você que diz quanto você quer lucrar naquela operação. O mercado ele não força você a nada. Deixei até uma frasinha aqui para vocês se ligarem, né? O risco-retorno é o coração de uma negociação bem-sucedida no mercado Forex. Entender essa relação é essencial para gerenciar o risco e maximizar o seu lucro. E assim, galerinha, é exatamente isso. Eu vou sempre frisar isso para vocês, tá? Você escolhe o seu prejuízo, você escolhe o seu lucro. Existe a possibilidade no mercado de você escolher um lucro maior sempre do que o seu prejuízo, para que você no longo prazo seja lucrativo no mercado. Muitas pessoas fazem take profit ao contrário, né? Arrisca 100% para ganhar 10%. Isso eu acho absurdo e a gente não vai ver isso nesse treinamento. Agora, caminhando aqui para o final dessa aula, a gente vai dar uma analisada nas terminologias que eu falei aqui, para a gente entender ainda mais sobre o que é isso e terminologias também que eu nem falei aqui nesse vídeo, tá? Essa aula está ficando extensa justamente porque essa aula é para abrir a sua visão, a sua cabeça sobre o mercado, para mostrar. Eu tenho certeza que muitas coisas que eu falei que você não fazia nem noção, tá? Porque eu conheço o mercado e já opero, tá, mano? Mas não da forma que eu enxergo, né? E a minha função aqui, te ensinando nesse treinamento, é passar a minha visão sobre o mercado e sobre as coisas do mercado. E isso, a única pessoa que pode passar para você sou eu. Tá? Então vamos seguir aqui com as terminologias para a gente seguir para o final dessa aula, para a gente entender o que é cada coisa. Primeiro, né, os pips. A gente viu com o decorrer dessa aula que é o seguinte, o pip ele é a menor variação do preço que uma moeda pode ter, né, e é a quarta casa decimal de um par de moedas. O spread, que seria justamente aquela taxa, é a diferença entre o preço de compra, o ASC, e o preço de venda, o bid, né, em um par de moedas. A alavancagem, né, que é uma ferramenta que permite que um trader controle uma posição maior do que os seus recursos financeiros permitiriam normalmente. É expressa como uma proporção entre a posição controlada e os fundos desse trader, né? A margem a gente viu também que é a quantia de dinheiro que um trader precisa depositar para abrir uma posição no mercado Forex e é uma porcentagem do valor total da sua posição. Tá? Então, aqui, como eu falei, né, entre 1% e 2%, ou seja, se você vai operar 100 mil euros, você precisa ter 1% de 100 mil euros, tá ligado? Que dá para operar com capital baixo. A gente tem Stop Loss, que a gente viu recentemente, né? Uma ordem de negociação que permite que o trader limite as suas perdas potenciais de uma posição aberta no mercado Forex. A gente tem o Take Profit, que seria o seguinte, o contrário do Stop Loss. Uma ordem de negociação que permite que um trader feche uma posição aberta no mercado Forex quando o preço atinge um nível predefinido de lucro. O lote é a unidade de medida, como a gente viu, que é extremamente utilizada para quantificar o tamanho da posição que a gente abre no mercado Forex. Um lote padrão é o equivalente a 100 mil unidades da moeda base do par de moedas. Par de moedas, a gente viu também, o pares de moedas são as combinações das moedas negociadas juntas dentro do mercado Forex. Por exemplo, o EURUSD, que é um par de moedas que representa o ouro sendo negociado em relação ao dólar americano. Seguindo aqui, temos o ESC. O ESC, como a gente viu, é o preço que o vendedor está disposto a aceitar por uma unidade da moeda base em um par de moedas. O BID seria o preço em que um comprador está disposto a pagar por uma unidade da moeda base em um par de moedas. A gente tem também a posição long, que seria uma posição de compra em um par de moedas, ou seja, na expectativa de que o mercado irá subir comprando determinada moeda, e short, ao contrário de long, seria uma posição de venda em um par de moeda, ou seja, uma expectativa de que o preço ele irá cair, ele irá se desvalorizar. Volatilidade, né? Volatilidade é a medida da variação dos preços de um par de moedas. Quanto mais volátil for um par de moedas, mais o preço pode flutuar em um curto período de tempo, ou seja, a volatilidade diz respeito ao volume de negociação que está sendo feito em determinado ativo. O volume de negociação não necessariamente monetário, mas em quantidade de movimentação de fato. Então, se subiu 10 pips, por exemplo, um ativo subiu 10 pips, em comparação a outro que subiu 100 pips,
Qual é o mais volátil? O que subiu 100 pips, o que tem uma volatilidade maior, é o que movimenta mais dentro do mercado. Não necessariamente dinheiro, mas que movimenta em questão de estrutura de mercado de fato. A gente tem aqui o equilíbrio, que seria o break-even, né? O nosso 0 a 0. O equilíbrio, ele é o ponto em que as perdas e os ganhos de uma posição são iguais, ou seja, o ponto que um trader não perde nem ganha dinheiro. E isso é uma das maravilhas do mercado Forex, tá? O que é que acontece? Vamos supor que eu estou operando ali EURUSD. Comprei EURUSD. O preço se valorizou. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu nível de stop e arrastar para o meu preço de entrada. E se o preço do ativo voltar para o meu preço de entrada, eu não perco nada com essa operação. Seria o nosso equilíbrio, seria o nosso break-even, o nosso 0 a 0. Existe a possibilidade de a gente sair no 0 a 0 numa posição que é extremamente bom para quem é trader no mercado Forex, tá? Depois, a gente tem a swap. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? O swap. O que é o swap na prática? O swap é uma taxa, é um preço barato, novamente, que você paga para uma corretora para ela manter a sua ordem aberta de um dia para o outro dentro do mercado. O mercado, por exemplo, fecha 5 horas, você abrir uma posição às 3. Para você ter a sua posição aberta depois que o mercado fechar, você paga uma taxa de swap. E a cada dia que aquela ordem ficar aberta, você vai pagando swap a cada dia que for passando. Liquidez, a gente falou sobre liquidez, né? A liquidez é a facilidade com que um ativo pode ser comprado ou vendido no mercado Forex sem afetar significativamente o seu preço. Ordem pendente, que é uma coisa extremamente importante. Ordem pendente é uma ordem de negociação para abrir ou fechar uma posição quando o preço do ativo atinge um nível específico definido pelo trader. Ordem de mercado é uma ordem de negociação de comprar ou vender uma posição imediatamente no preço atual do mercado. Ou seja, ao contrário da ordem pendente, onde eu coloco o nível específico, a ordem a mercado eu abro na hora. Então, o preço que está ali, eu estou disposto a pagar para abrir aquela operação. Seguindo, a gente tem o seguinte: ordem de limite é uma ordem de negociação para comprar ou vender uma posição a um preço específico ou melhor. Aqui sobre o que é ordem stop, né? A ordem stop é uma ordem de negociação para comprar ou vender uma posição quando o preço atinge um determinado nível a fim de limitar as suas perdas ou realizar os seus lucros. E calendário econômico, que é uma ferramenta que mostra os próximos eventos econômicos, como anúncios de políticas monetárias, indicadores de desempenhos econômicos, que podem impactar diretamente o mercado Forex, como eu falei. Vocês que estão na comunidade, não se preocupem, vocês vão ter acesso a todas essas informações e como essas informações elas vão impactar o mercado Forex, porque a gente vai ter módulos sobre análise fundamentalista, como lucrar com essas decisões políticas monetárias que acontecem ao redor do mundo, tá? Para finalizar, a gente tem a questão dos modelos de análise, como eu falei, na análise fundamentalista, mas a gente tem também o conceito de análise técnica dentro do mercado. A análise técnica é uma abordagem de análise do mercado Forex que se encontra no estudo dos gráficos e indicadores técnicos para identificar padrões e tendências do preço. A análise fundamental, que seria a análise fundamentalista, é uma abordagem de análise do mercado que se concentra no estudo de fatores econômicos e financeiros, como as políticas monetárias e indicadores de desempenho econômico, para prever a direção futura do preço das moedas. Aqui a gente tem outro ponto interessante, que é a questão de correlação. Correlação é o seguinte: é a relação entre dois pares de moedas que podem ter uma influência sobre o comportamento de outro no mercado, ou seja, um par de moedas influenciando no outro. Isso funciona como correlação. E a gente vai aprender isso na aula sobre pares, né? Como é que um influencia o outro, se um valoriza, outro desvaloriza, como é que isso acontece, a gente vai entender lá. Agora, para finalizar, o drawdown. Drawdown é muito importante da gente entender, tá? É o preço flutuante negativo. O drawdown é a diferença entre o saldo da conta do trader e o ponto mais baixo que ela atingiu durante um período de tempo. Ou seja, vamos supor que você está negociando ali $100, $100 de seu capital operacional. Você abriu uma operação. E a operação ela se desvalorizou $10. $10 é o seu nível de drawdown, ou seja, o nível mais baixo que a sua posição se desvalorizou. Então ela chegou a se desvalorizar em $10. Isso a gente considera como drawdown.